Glória a Deus. Jeremias capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e tornaram-se loucos, ensino de vaidade ao madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice, e das mãos do fundidor fazem suas roupas de azul e de púrpura, obra de peritos são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes, aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o que o formou tudo, e Israel é a vara da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que o profeta, inspirado pelo Senhor, usado por Deus, ele nos traz aqui uma verdade tremenda, ou melhor, verdades tremendas nesse texto, das quais nós temos que dar atenção, porque toda a verdade na palavra deve ser dita, e toda a verdade da palavra é poder, né? Toda a palavra em si, ela é poder. De modo que quando nós olhamos esse texto aqui, algumas bíblias têm na sua epígrafe, que não é inspirado, mas tem uma epígrafe. Na minha, por exemplo, está escrito assim: os ídolos e o Senhor. Então o profeta Jeremias fala da intenção do homem de criar um Deus para si, que faz de madeira, faz de prata, ou faz de ouro, corta com machado, leva nas costas em andores, deuses que não são deuses de verdade de fato, e que as pessoas reverenciam, veneram. Isso aqui nós estamos falando do profeta Jeremias, mas nos dias atuais isso acontece muito até, por sinal. E quando nós lemos um texto como esse, e na verdade eu quero usar um versículo desse texto, mas eu quis lê-lo para que nós ficássemos inteirados de o porquê o profeta estava dizendo isso. Queria passar para a igreja, para aqueles que vão ouvir também depois, a razão desse versículo está inserido nesse texto que nós lemos. Eu poderia seguir aqui até adiante mais versículos aqui até terminar o capítulo, mas eu quis parar no 16. Observe o versículo que eu quero daqui desse versículo tirar a nossa mensagem, e também o título da mensagem de hoje. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Olha só essa primeira frase. Quem não te temeria? As pessoas vão lá no mato, cortam a árvore, trabalham com machado e faz os seus deuses, colocam prego, colocam prata, ouro, enfeitam, levam em andores. As pessoas o reverenciam, vão longe, vão lá em Tarsis buscar prata, vão lá em Ufaz buscar ouro, e o artífice trabalha.
obra das mãos do fundidor. Aí fazem todos os aparatos de roupas e assim por diante, enfeitam aquela imagem, aquele Deus para eles e o reverenciam. Algo que é uma obra, que é criado, que não é criador, e não temem ao Senhor. E o versículo 7 diz: quem não te temeria, ó Rei das nações? Pronto, primeiro há uma pergunta aqui que ela espera uma resposta, uma pergunta que ela em si ela já espera uma resposta. Quem não te temeria? Ué, como é que alguém não vai temer um Deus que faz o céu, faz a terra, criou tudo, um Deus que estabelece os céus? Ao versículo 12, Ele, esse Deus que nós tememos, Ele fez a terra como o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência, Ele estendeu os céus, e quando Ele soa a voz, as águas juntam no céu, faz subir o vapor. Tudo isso aqui é um vislumbre pequenino até das grandezas de Deus, do Deus que não é de prata, nem de ouro, nem de madeira, mas é um Deus soberano, criador de todas as coisas. E o versículo 10 desse versículo, para reforçar a grandeza de Deus, diz assim: mas o Senhor Deus é a verdade. Porque as pessoas às vezes têm, eu não vou hoje falar sobre idolatria no sentido de estudo de heresiologia, de heresias, falar da idolatria, das religiões idólatras, não, mas só para nós termos uma base para entendermos. Eles acreditam que isso é a sua verdade, eles acreditam que aquela madeira, aquele Deus, aquele ídolo, aquela relíquia tem poder e reverenciam com temor, com respeito que muitas vezes nós crentes não temos com a palavra de Deus, muito menos com o Senhor. E observe o versículo 10, mas o Senhor Deus é a verdade, não é uma verdade, não é uma hipótese de verdade. Jeremias 10 diz que o Pai é verdade, está se referindo ao Pai. João 14,6 também diz que Jesus é verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 1 João capítulo 5 versículo 6, você vai ver que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é verdade. Então está firmado numa verdade, numa verdadeira graça de Deus apresentada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que Deus é verdade, ponto. Agora, quem não te temeria? É uma pergunta que quando eu li esse texto, enquanto eu meditava, eu comecei a ver como o ser humano é de fato caído, a humanidade caída por causa do pecado. Quando Adão pecou, o representante da raça humana, de modo que quando ele caiu, todos pecaram, diz a palavra do Senhor, porque por um homem entrou um pecado, e por causa do pecado a morte, e todos morreram, então todos pecaram, porque o salário do pecado é a morte. E nós temos lido, temos falado constantemente, que aquele que está sem Cristo, ele está morto, ele não vai morrer, ele pode morrer a morte eterna se não vier para Cristo, mas ele está morto em ofensa e pecado, conforme aponta Efésios 2, a partir do versículo 1. E a palavra nos diz também que nós que estamos mortos para o pecado, Romanos 6, verso 2, ou seja, aqueles que estão em Cristo, que são a igreja do Senhor, a igreja invisível, diga-se de passagem, aquela que nós não sabemos quem é joio e quem é trigo, mas Deus bem conhece, bem sabe, essa está morta para o pecado e não morta em pecado. Então nós olhamos para as passagens como essa e ficamos pensando, meu Deus, como o ser humano, eu meditava e ficava pensando como o ser humano está distante da verdade, está distante de Deus, está distante da grandeza do Senhor. E eu meditando, pensando em tudo que Deus fez no passado, em tudo que Deus fez para nós, que Ele fez na minha vida, fez na sua vida, do que nós estudamos na palavra, do que nós estudamos nas Escrituras, porque eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no poder do Evangelho, bem como os irmãos têm ouvido eu falar isso, e tenho certeza que os irmãos creem da mesma forma no poder da palavra de Deus, porque nós não temos um atrativo extra, o atrativo que nós temos é Cristo nos atraindo através da graça dele, pela misericórdia, o Espírito Santo do Senhor Deus agindo. Então nós olhamos para uma passagem bíblica que eu quero citar com vocês. Eu quero que você entenda como que nós, os seres humanos, conseguimos não temer a Deus. Como é que um homem pode não temer a Deus? Alguém pode dizer assim, não, mas eu temo o Senhor. Não temo, porque se temer, obedece. Quem teme, obedece. Aquele que fala, eu tenho temor de Deus, mas não obedece, ele se faz mentiroso. Aquele que fala assim, eu tenho temor do Senhor sim, desde a infância, minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó me ensinou isso, aquilo outro, e nós temos feito assim, feito assado, etc. Mas se não obedecer a palavra, isso não passa de coisas vãs, coisas abstratas, coisas sem lastro. Então observe comigo agora um versículo que eu estava meditando, porque quando nós olhamos para, por exemplo, o profeta Daniel, no capítulo 2, no verso 28, ele falou para Nabucodonosor,
porque ninguém conseguia interpretações, ninguém conseguia revelar nada. Os seus magos, os seus encantadores lá, pessoas que levavam as pessoas a adorar deuses e ídolos, não podiam fazer nada, não podiam resolver uma situação. Mas Daniel disse assim: olha, mas há um Deus no céu. Então nós estamos pregando esse Deus no céu, e às vezes a gente prega, meus irmãos, toda oportunidade que eu tenho anunciado o Evangelho, seja nas minhas pregações na igreja, na casa de irmão, em outro lugar, ou no meu trabalho, onde der, onde estiver, porque nós temos que pregar, porque nós vamos atrás daqueles que estão ali famintos, sedentos muitas vezes, e tem uns que não querem. Você vai pregar, ele vai virar a cara para você, mas no meio desses tem os eleitos do Senhor Deus, que nós vamos pregar e eles vão ser tocados pelo Senhor e vão estar dando ouvido à voz de Deus. Então observe comigo agora no livro de Êxodo, para você ver, para corroborar essas palavras que eu estou dizendo aos santos. Êxodo 19, olha só que coisa tremenda, segundo livro aí, capítulo 19, do verso 1 a seguir. Olha só, que coisa tremenda. Esse povo aqui que eu vou citar agora, é o povo que Deus tirou do Egito. É um povo que por 400 anos, pouco mais, mas 400 e poucos anos, vamos por 400 anos aqui, ficou no Egito sendo escravo e tal. Quando o Senhor levanta Moisés, leva Moisés para lá, Deus opera sinais, prodígios, faz coisas tremendas. As pragas do Egito tão conhecidas, tão ensinadas, de modo que eles saem do Egito, tem um mar na frente, Deus abre o mar, eles passam pelo mar, do outro lado, aí não tem comida, agora Deus manda o maná. Os irmãos conhecem as passagens bíblicas. Esse povo que viu tudo isso, olha só, capítulo 19, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou de frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sob as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, já estava aqui um enunciado do que seria: olha, eu tirei vocês do Egito, com grande poder, com mão estendida, com asa de águia, como fosse asa de águia, e os trouxe para mim. Olha a expressão: e vos trouxe para mim. Se diligentemente obedecerdes, vocês vão ser uma propriedade exclusiva minha, peculiar, povo meu. Aí a palavra diz assim: porque toda a terra é minha, né? Algumas pessoas saem nessas caminhadas e passeatas e passeatas e marchas, declarando: essa cidade é do Senhor, essa empresa do Senhor. Já viram isso? Esse bairro do Senhor, tudo é dele. Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu não tenho que declarar que é do Senhor, Deus já declarou que tudo é dele. Seguimos adiante: e vós serei um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, e virei a ti numa nuvem espessa, e virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao seu povo. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem ele as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcará limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e o santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte,
e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido de trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, porque muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que chegam ao Senhor, se não se santificar, serão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: todo o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo e os sacerdotes, porém o povo não transpasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Um texto longo, uma leitura extensa, mas deixa eu andar aqui rapidamente para você entender. Deus, depois de 3 meses, falou com Moisés e deu uma instrução a Moisés: Moisés, você vai subir ao monte, vai subir ali com Arão, com Nadab e Abiú. Mais para frente a gente vai ler isso daqui na sequência. Você vai dizer para o povo não tocar no monte, vai subir só quem eu estou mandando subir. Vão ficar numa certa altura do monte, e ninguém encosta. Ao toque da trombeta, ao sonido da trombeta, vocês vão se chegar, porque eu vou descer no monte, nesse monte Sinai. Então imagina a cena, aquela multidão do povo de Israel ao pé do monte, milhares de homens e mulheres e crianças ao pé do monte. E de repente Moisés começa a subir. Aliás, ele fica ali, é dada uma instrução para que santifiquem, para que lavem as suas vestes, para que aqueles que vão subir tenham um preparo para subir diante do Senhor. E quando eles estão ali no 3º dia, um sonido de trombeta, e eles começam então a ver que o monte está crepitando, está tremendo. Sempre quando eu leio essa passagem, eu fico tentando vislumbrar aquele som tão grande, tão forte. E Moisés vai lá e sobe, e o Senhor fala com ele: desce, fala para o povo não tocar no monte. O povo, parece que a impressão que eu tenho é que eles queriam chegar, traspassar. Eu quero ver, não é para ver agora, vocês ficam aí, vocês vão ver tudo o que vai acontecer agora. A nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor encheu aquele lugar, o poder de Deus se manifestou, a trombeta ia tocando cada vez mais alto, o monte ficou estremecendo, e o povo ficou tremendo também ali. E o povo ficou com tanto medo. Fala: Moisés, que negócio terrível é esse? Fale tu conosco, Moisés, não fale do Senhor, porque olha que coisa tremenda, aquela situação, aquela cena gloriosa. Mas houve temor ali, o povo vendo aquilo, houve medo mesmo, houve temor naquele povo, houve tremor naquele povo. E por quanto eles viram aquilo tudo, e Deus descendo no monte, e quando Deus falava com Moisés, as pessoas ouviam, porque ele falava em alta voz, e quando Deus ia falando, mais a trombeta ia aumentando o som, ia aumentando, a trombeta ia subindo, de modo que ao falar, o toque da trombeta, e aquele povo lá, aquela cena. E depois Deus começa no capítulo 20 a dar instruções a Moisés. Eu não quero entrar nos pormenores, porque não é minha intenção entrar nos pormenores, nos detalhezinhos de cada passagem do que eu lia. Por isso eu fiz a leitura extensa. Mesmo o povo sabendo, mesmo o povo vendo, mesmo o povo ouvindo, nós vamos ver mais na frente que o povo é duro de coração e é terrível. Aí, amados, eu fico pensando, e nós que não vimos o monte estremecer, que não vemos o toque da trombeta como eles ouviram, que não sentiram o que eles sentiram, que não contemplaram o que eles contemplaram, como é que nós vamos temer desse Deus que nós não estamos vendo? Que nós não estamos vendo o monte tremer como eles viram, essa cena tremenda. Eu fecho os olhos, eu tento ver aquele monte estremecendo e as pessoas tremendo de medo ali mesmo. Observe aqui, verso 16: e aconteceu que ao 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, olha só, relâmpagos sobre o monte. Não é que estava armando uma chuva, como a gente vê por aqui, sobre o monte, trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu
todo o povo que estava no arraial. Eles olhavam para lá, eu imagino que para cá estava limpo o céu, para cá estava limpo, mas sobre o monte uma espessa nuvem, trovões, relâmpagos e um sonido muito forte, e o povo estremecia. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Verso 18: e todo o monte Sinai fumegava, saia fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O povo estremecia e o monte tremia. O céu manifestou ali com a nuvem, com trovões, com relâmpagos, e o povo vendo aquilo. E Deus, o Senhor, tinha uma proposta ali no versículo 5 e no versículo 6, que era a seguinte: se vocês guardarem minha voz, a minha palavra, a minha aliança, diligentemente, ou seja, com precisão, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus tem um propósito com essa igreja, tem um propósito com o seu povo, de que seu povo seja um reino sacerdotal, mas que diligentemente o tema, que diligentemente o respeite, que diligentemente tenha temor e tenha tremor diante dele, da sua palavra. Queridos, nos dias atuais, há pessoas que ficam até fascinadas com o monte. Eu conheço pessoas que para eles o monte é até mesmo um ídolo. Pessoas que só vai ter Deus se for no monte. E quanto mais íngreme, mais Deus se manifesta. Aqui não é uma norma, aqui é uma descrição do que Deus fez. Outro dia alguém me perguntou: pastor, eu posso orar no monte? Meu amigo, você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no monte, pode orar no monte de louça, lavando louça. Você pode orar no monte de roupa, passando roupa. Você pode orar de tudo quanto é jeito, no monte de serviço, no dia a dia, no seu quarto. Mas eu não tenho uma norma dizendo: para você sentir a presença de Deus, você tem que ir para o monte. E tem pessoas que falam: não, para ir no monte tem que estar santo, para ir no monte tem que ser gente preparada, porque lá no monte acontece isso, acontece aquilo, aquilo outro. Deus nos chamou para sermos um povo seu e que temos vida com Deus. Quem tem temor de Deus, ele vai ter vida de oração. Quem busca andar em retidão como o Senhor, ele vai ter prazer em orar. Porque você é nova criatura, e nova criatura com um novo coração, como diz o pastor Cleilson, que pregou há poucos dias aqui, com o coração recheado de boas obras. De modo que a nossa vontade é servir ao Senhor. Eu não preciso ver relâmpagos, nem trovões, nem assim, nada disso. Eu preciso olhar para a palavra. Eu fico vendo pessoas que não têm temor de Deus e desprezam a palavra, desprezam a mensagem dessa mensagem que nos deu o Senhor, e não tem temor, e querem o místico. E o povo viu ali algo sobrenatural. Eles viram algo extremamente grande, tremendo. O Senhor se apresentou ali dizendo que os ídolos são, lá em Jeremias, né, para o povo lá, dizer assim: quem não vai temer o Senhor? E se você pegar o capítulo 20, vai começar dizendo aqui o decálogo, onde ele começa dizendo que é para nós temermos ao Senhor, honrar o Senhor, exaltar o Senhor, ter vida com Deus. E na sequência ele vai dizendo que não é para nós termos ídolos, nem para matar, nem para adulterar, nem para furtar. Ele vai dar o decálogo para Moisés, nessa ocasião, por essa sequência, e para que o povo temesse a Deus e fosse um povo seu, um reino sacerdotal, que temesse ao Senhor e que diligentemente lhe honrasse e lhe servisse. Aí eu volto para aquela pergunta que Jeremias fez: quem não te temeria? Imagina aquele povo vendo aquilo. Imagina se esse... Vamos pensar assim: mas eu temeria o Senhor com muito mais ênfase se eu visse como viu aquele povo, Moisés subindo ao monte com alguns homens, etc., que ficaram a certa altura, mas que Moisés foi mais para cima, lá onde Deus chamou ele num particular. Eu ia temer esse Deus. Eu nunca ia me rebelar, eu nunca ia me afastar, eu nunca ia deixar, eu nunca ia falar contra Deus, porque eu nunca ia virar as costas para o Senhor e para os deuses mudos, para os ídolos mudos, melhor dizendo. Talvez nós falássemos isso. Mas olha ainda aqui no capítulo 24. Olha só o capítulo de número 24, versículo 1 agora. Olha só que coisa tremenda. Depois você lê todos os capítulos na sua casa para você entender melhor, mas eu não tenho tempo para fazer isso aqui. Capítulo 24 do livro de Êxodo. Ali Deus está dizendo que se o seu povo temê-lo, se o povo tivesse diligentemente obediência, porque quando nós falamos assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
E para ser sábio tem que temer a Deus, mas quem teme a Deus demonstra esse temor com atitudes. Por exemplo, aquele que teme ao Senhor, ele não vai viver no pecado. Ele pode pecar consequentemente porque ele é pecador, mas ele não vai ter prazer, aquilo vai lhe aborrecer tanto, vai lhe magoar tanto, vai lhe entristecer tanto, porque ele vai estar entristecendo o Espírito Santo. Então, ele não vai ter esse prazer mais. Observe, 24 de Êxodo, verso 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, de novo. Agora Deus manda que ele subisse novamente. Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Presta bem atenção agora. Sobe Moisés e Arão, seu irmão. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. E 70 dos anciãos, tem 70 homens aí separados para que subam junto. E vocês vão adorar, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Está observando? Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Agora há pouco, na passagem passada, lemos a mesma expressão: tudo que Deus está falando, nós vamos fazer. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros, sacrifício de paz, né? E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos. Então subiu Moisés com seu irmão Nadab e Abiú, seus sobrinhos, 4 pessoas, mais 74 pessoas, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, e se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. É evidente que não viram a Deus na sua plenitude. Segundo a maioria dos teólogos, entende que aqui foi uma teofania, o Deus Filho se manifestando, mas não na plenitude como ele ia se manifestar, no corpo de glória como ele tem, não Deus se manifestando como mais na frente se manifestou para Moisés, que viu só o vislumbre de suas costas, assim, por exemplo. Mas eles viram, comeram com o Senhor, tiveram uma comunhão com Deus ali. Observe que aqui está falando de uma aliança, a aliança mosaica, a aliança que Deus fez ali através de Moisés, melhor dizendo, para que a nação tivesse ali as leis, como estava sendo dado. E o povo dizendo: nós vamos temer o Senhor. Agora tem 74 pessoas ali, no alto do monte, e comeram. Note que no versículo 5, alguns jovens vão e oferecem sacrifícios pacíficos, sacrifício de paz, e é apresentado sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão. E Moisés pega desse sangue, na metade deles, ele pega na bacia e esparge sobre o altar, e a outra metade eles asperge sobre o povo. Agora observe aqui: e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Estender a mão aqui, não os matou, porque Deus ali estava não na sua plenitude se manifestando, e não estendeu as mãos sobre eles. Na passagem passada, não foram todos eles que subiram, mas aqui já houve um sacrifício, aqui já houve um derramamento de sangue, e tinha uma aliança, e eles sentaram e comeram com o Senhor. Verso 12: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que nos tornemos a vós. E eis que Arão e Ur
ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a ele. Se precisar tratar de alguma coisa nesse período, trata com Arão e com Hur. E subiu Moisés ao monte. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor se repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. Ou seja, agora vocês vão ficar aqui. Lá embaixo lá tem alguma pessoa, se precisar de alguma coisa, tem Hur, tem Arão. Deus mandou que Moisés subisse até o cume do monte. A nuvem manifestou e lá 6 dias Moisés ficou lá. 6 dias, observe. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés agora entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Então agora a cena é essa: o povo lá embaixo, 74 sobe com Moisés, ele mais 73. Eles veem um vislumbre da presença do Senhor. Eles têm uma refeição. Jovens fazem um sacrifício pacífico, apresentam um sacrifício, e de repente Deus manifesta de uma forma tremenda ali, que na verdade nos faltam palavras para dizer de fato como foi. E eles veem o Deus de Israel, comem ali com ele. Certamente não viram essa plenitude, porque o homem não consegue vê-lo assim, nesse corpo físico, nesse corpo de morte, por exemplo. E quando isso acontece, Deus fala: agora Moisés, vem para cá. E por 6 dias Moisés fica ali. De repente o Senhor manda ele entrar na nuvem, aquela nuvem o cobre. Ele passa 40 dias e 40 noites recebendo as instruções, todas as instruções para montar o tabernáculo, o lugar santo, o santo dos santos, a arca, o propiciatório e assim por diante, todas essas coisas. E a nação estava lá observando, estava lá vendo. Se você observar, como é que não dá para temer esse Deus, gente? Pensa, você está lá embaixo, o monte tremendo. Mas não é tremendo porque tem um abalo sísmico apenas, tão somente. É tremendo porque Deus desceu no monte. É o texto. O povo está lá embaixo e vendo uma nuvem espessa, trovões, relâmpagos, e um sonido de trombeta muito forte. E de repente Moisés recebe instruções, avisa o povo: não se chega, não sobe. Mais na frente, no capítulo 24, agora vai Moisés, vem para cá de novo. E vai Moisés agora, pega 70. E você vem com seu irmão e com seus sobrinhos, Nadab e Abiú. E eles sobem ao monte, e num momento, no lugar do monte, numa altura do monte que eu não sei especificar qual é, eles têm uma glória tão tremenda que eles veem o Senhor ali, comem com o Senhor. Os jovens fazem o sacrifício, apresentam, e Moisés esparge o sangue. Olha aqui, é o sangue da aliança. E lá na frente, um pouquinho mais, o Senhor fala para Moisés: agora você vai para cá, vem cá. 6 dias Moisés fica ali naquela comunhão tremenda. De repente o Senhor, aquela nuvem cobre todo o monte. Moisés entra na nuvem e passa 40 dias e 40 noites. E o povo sabendo disso tudo. Ora, como é que não vai ter temor diante do Senhor? O que ocorreu com esse povo? Ocorreu a libertação lá no Egito. Deus libertou das garras de Faraó. Houve milagres tremendos. Eles viram o maná descer, a pedra brotar água. Houve uma convocação para que esse povo estivesse com o Senhor. Houve instruções, houve sacrifício, houve sangue, houve comunhão. Exatamente como Cristo faz conosco. Exatamente. Libertação. Porque libertação, queridos, não é aquele culto de libertação, sexta-feira forte da libertação, onde o reverendo fulano de tal estará impondo as suas mãos com santo óleo lá de Israel, com a água das 7 fontes do Israel, com o pente que penteou a barba de Moisés. Essa eu inventei agora, hein? Não dá ideia não, gente. Não dá ideia que o povo compra, hein? Não dá ideia não. O pente que penteou a barba de Moisés. Onde que eu arrumei isso, né? Mas tá bom, né? Onde que o povo arruma essas coisas também, né? Não é verdade? Aí o povo vai: não. Libertação é conhecer a verdade.
Quando nós conhecemos a verdade, existe libertação, porque a palavra de Deus, ela nos traz verdade. Eu não falei agora há pouco? O Pai é verdade, o Filho é verdade, o Espírito é verdade, e nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, quando tem a verdade do Evangelho, tem libertação. Não é fazer 7 dias, 7 campanhas, 7 pulos no mar, 7 ondas, é a mesma coisa. Essas invenções que vêm lá de fora, vêm introduzindo no meio do povo, e o povo tem que saber que nós temos que temer ao Senhor. Não temer ao Senhor, porque alguém inventou alguma coisa que não pode. Uma vez eu estava em jejum, né? Aí alguém falou assim, nós estávamos em oração, em jejum, etc. Aí eu falei, bom, eu vou entregar meu jejum. Não pode falar. Por que pode falar? Perdeu o poder do jejum. Você falou que está em jejum. Mas por quê? Ué, porque está escrito que não saiba a sua mão direita, que fez a sua esquerda. Ai, meu Deus do céu. A Bíblia fala para nós não ficarmos tocando trombeta. Oh, gente, estou jejuando. Na hipocrisia. O ponto é a hipocrisia. Agora, por exemplo, eu vou convocar a igreja aqui, gente. Vamos estar aqui, por exemplo, numa segunda, no domingo, em jejum, todos nós, até às 18 horas. Você não vai saber que está em jejum? Vai saber, logicamente. Mas ali o Senhor apontava para a hipocrisia. Então as pessoas têm que aprender que libertação não é esse negócio que chama na frente, cai para cá, evidente, pode acontecer de manifestar alguma coisa demoníaca, claro que pode acontecer, mas libertação ocorre quando a pessoa recebe a verdade. Essa verdade liberta. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, porque em Cristo tudo é verdade, verdadeiramente sereis livres. Não é mais ou menos, daqui um pouquinho, não, é verdadeiramente. Então ocorreu libertação, milagres, convocação, instruções, sacrifício, sangue e comunhão, exatamente como Cristo fez. Ele convocou os discípulos, ele fez milagres, libertou cativos, deu instruções, teve o sacrifício, teve o seu sangue, teve a comunhão. Ora, como que eu não vou temer um Deus desse? Como é que eu não vou temer? Por que então todos não temem? Por que não há temor de Deus muitas vezes no meio do povo? Olha só o que diz 1 Coríntios, olha só, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 1, olha só, às vezes nós falamos de Jesus, falamos do Evangelho, e se eu não falar do Evangelho, as verdades centrais, eu estou negligenciando. Porque às vezes nós falamos assim, olha, Jesus te ama, e saímos com o folhetinho, olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí a pessoa pega o folhetinho, ó, ele me ama, que bom. Eu estou ali com 2 amantes, estou dando cheque sem fundo para tudo quanto é lado, sabendo que eu não tenho para pagar, estou fazendo muita coisa errada, mas se Jesus me ama assim mesmo, está tudo certo. Ah, eu sou idólatra, eu sirvo a Deus, eu invoco os mortos, muito embora os mortos não voltem, mas há a invocação dos mortos, e etc. Mas Jesus me ama? Ué, se você é crente, está dizendo que Jesus me ama, se você é crente, logo você deve ter comunhão com Deus. E se você tem comunhão com Deus, e Deus está dizendo para você que Ele me ama, mesmo sabendo, porque Deus é soberano, que eu faço tudo isso, então está tudo certo. Para que eu vou mudar minha vida? Agora, a mensagem não é essa. A mensagem é: arrependei-vos de seus pecados, porque é chegado o reino de Deus, e há um dia determinado em que Deus vai tratar com aqueles que não ouvem a sua voz, não dão ouvido à sua voz, não querem saber do Evangelho, são rebeldes à verdade do Evangelho. Olha só, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. De quem que Moisés está dizendo? Ou que Paulo está dizendo? Daquele povo que eu acabei de falar ali, ó. Do mesmo povo. Observe isso. Lembra que eu falei agora há pouco? Ah, mas se eu estivesse lá, eu ia ver um monte tremendo, os relâmpagos, trovões, ouvir o sonido. Ah, é ruim que eu ia ser rebelde. Vamos ver aqui. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha aí. Lembra que eu falei que eu não vou entrar nos pormenores, nos detalhes, porque se eu entrar o tempo vai embora. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Algumas palavras, alguns textos dizem, todos eram corpos mortos no deserto.
tombaram no deserto. Aqueles que disseram assim, ó, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Os mesmos. Tudo que o Senhor está dizendo, Moisés, nós vamos cumprir à risca. E às vezes nós somos assim diante do Senhor, chegamos no culto e falamos, Senhor, nesse ano que passou eu fui mais ou menos, mas agora, Senhor, toda a tua palavra eu vou dar ouvido. Toda a tua mensagem, toda a palavra, eu, tal pastor pregando, tal diácono pregando, tal os irmãos pregando, tal as irmãs pregando, e a mensagem vem, a palavra vem, e ele, não, mas daqui a pouco não faz nada. Começa a vir aquela hipocrisia, começa a vir aquela mentira, aquele engano. Nós não servimos um Deus de hipocrisia, de mentira, de engano. Servimos um Deus de verdade, verdadeiro e soberano, que liberta de verdade, sem sombra de dúvidas. E há de se temer ao Senhor as nações, as massas, os povos não têm temor de Deus, não querem saber do Senhor, não querem mais reverenciar a Deus como de fato deve ser reverenciado, querem seguir a sua vida a seu bel prazer. E olha isso que diz aqui. Está falando de um povo que esteve ali, que viu ali, que ouviu ali, que comeu e que bebeu. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Coisas más? Que coisas más que eles cobiçaram? Se você olhar para o livro de Números, no capítulo de número 11, havia ali pessoas, ali um povo misturado, ali, um misto no meio do povo ali, ó, que desejaram os alhos, a cebola, tudo aquilo que era do Egito. Eles queriam voltar, não, mas esse maná nós estamos cheios disso, não cantamos mais, nós queremos voltar para o Egito, que lá é bom, populacho aqui no meio, não, desejaram coisas más. E quantas vezes nós somos assim, queridos? Nós ouvimos a voz de Deus na mensagem, contemplamos Deus agindo nas nossas vidas, e depois nosso desejo, olha como era bom lá no mundo, hein? Ou como era bom eu servir ao mal, oh, como era bom andar, e agora está chegando o carnaval. Eu conheço pessoas que nesses dias penduram a sua, entre aspas, chuteira cristã e põem a sua sei lá, sapatilha de pular carnaval. Aí pula carnaval, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, não vai tomar cida porque não é católico. Aí chega na quarta-feira, é Deus no comando. De quinta em diante, carnaval, bloco de carnaval, bloco das loucas, bloco disso daquilo, bloco do não sei das quantas, bloco dos bêbados, bloco do sei lá quanto. Aí quando chega no domingão, tá lá, não vai no culto, claro, vai estar nesse dia, não conheço não, estou falando de gente que eu conheço, inclusive da parentela. Aí quando chega na terça-feira, aí chega na quarta-feira, não, o que eu fiz? Deus no comando, passa de novo ano. Quando chega no carnaval, mesma coisa. Quando chega, e assim vai, não há temor do Senhor. Ouviu a mensagem, ouviu a palavra, ouviu a pregação, se propôs, ouviu que tem um sacrifício, ouviu que tem uma aliança, ouviu que tem uma comunhão, ouviu que tem um Deus que faz, ouviu que é um Deus que, quem é que não vai temer esse Deus? Eu vou dizer já quem é que não teme, vou dizer já. Olha só, verso 6, e estas coisas foram nos feitas como figura. Isso aqui foi um exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Porque Deus não se agradou de muitos deles? Porque cobiçaram as coisas más. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. É lógico, a Bíblia está dizendo que não foram todos, mas alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Olha para cá, lembra aquela passagem que eu falei agora há pouco, ali em 24? Que Moisés sobe no monte, a nuvem o cobre, ou seja, ele fica 6 dias, depois a nuvem e o cobre, ele entra no meio da nuvem, e Deus fala com ele, 40 dias e 40 noites. Moisés está lá, Josué está a uma altura lá, e a nação lá embaixo. Lembra que ficou dito para a nação, se tivesse alguma coisa para falar, falasse com Ur ou com Arão. Eles foram falar com Arão, rapaz, Moisés morreu, sumiu, não sabemos o que se deu de Moisés não, homem. Faça-nos deuses que vão adiante de nós. Êxodo 32. Diz a Bíblia aqui, Arão chegou e falou assim, ó, traga para mim então tudo que você tem aí, ó, ouro, os seus brincos, os pendentes de ouro, tudo, traz tudo para cá, bracelete, traz tudo para cá. E diz a palavra que eles fizeram isso, e Arão fez um bezerro de ouro. Os irmãos conhecem a passagem.
Era para Arão estar firme. Não, peraí, aguenta aí, gente. Nós vimos Deus agir no Egito, abriu o mar, nós estamos aqui, o monte estremeceu, o relâmpago, o trovão, nuvem espessa, aquele sonido da trombeta, e mesmo assim, calma, gente, não, Arão foi lá também, não, aqui ó, colocou lá, tirou um bezerro, está aqui ó, eis aqui os deuses que vos tiraram da terra do Egito. Deus lá no monte fala com Moisés, desce Moisés, porque o povo já está lá, se fosse na linguagem de hoje, né, pintando e bordando. E quando Moisés desce, ele se encontra com Josué, e Josué ouve aquele alarido, música, cânticos, celebração, e o povo se levantou a folgar. Esse folgar era um costume que eles tinham, porque existia no Egito aquelas pessoas que faziam sexo cultural, de culto, fazia parte do culto pagão. Era a cultura deles, então eles estavam lá festejando, e promiscuidade, prostituição e tudo aquela imundícia, e de repente o Josué ouve aquele barulho, não sabia o que era, ele disse assim, olha, eu acho que é barulho de guerra, alguma coisa acontecendo, de vencedor, de vencidos. Moisés não, nem de vencedores, nem de vencidos. Quando ele chega, Arão vem, o povo aí me deu o ouro, eu coloquei no fogo, saiu esse bezerro aí. Quem não te temeria? Era para eles temerem. Isso aqui ficou como figura para nós. Observe, verso 8. Então, e não forniquemos como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. Nos remete ao número 25, quando as moabitas ali foram como um laço para eles. Não me minto, 25 mesmo. Nessa situação das moabitas ali, foi um laço. Eles desejaram, porque a ordem era, não se misture com o povo da terra que você vai entrar, porque é um povo que tem promiscuidade, que tem mentira, que tem erro, que tem ídolos, que tem isso, tem aquilo. Não se misture. Mas aquelas moabitas foi um laço para eles. Observe agora, verso 9. E não tentemos a Cristo como algum deles também tentaram. Não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram. Ué, mas Cristo não foi bem depois? Estamos falando de Moisés lá atrás, aqui está falando de Cristo. Ué, como assim? Agora há pouco nós lemos que a pedra que eles bebiam dessa água é uma pedra, que essa pedra era Cristo, que o seguia. Cristo estava ali. A Bíblia diz que eles viram Deus, certamente na teofania, a presença do Senhor, Deus Filho. Ou talvez Deus num vislumbre pequenino, porque não podiam ver, mas a maioria dos teólogos entende que é uma teofania do Deus Filho, muito embora não seja unanimidade nesse pensamento. Mas aqui está dizendo, e não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Já estamos agora em Números 21, a partir do versículo 5, que eles não aguentaram, não, nós estamos com fastio desse pão, viu, não aguentamos mais. Aí Deus envia serpentes os picam, eles vão morrendo, e de repente Moisés é instruído pelo Senhor para fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, e todos que olham para aquela serpente, na haste era uma representação, uma tipologia, uma figura, como está escrito aqui. E eles olhando para aquilo, para aquela serpente, eles tiveram a sua cura. E o apóstolo Paulo continua escrevendo, e não murmureis, como também alguns deles murmuram, e pereceram pelo destruidor. No verso 10, murmuraram no caso de Caleb e de Josué, quando foram sondar a terra. Os 12 espias, só 2 vieram falando coisas boas, os demais 10 falaram, a terra é boa. Só tem um detalhe, vieram trazendo cachos de uva imensos, a terra é boa, mas os gigantes tem lá, tem os filhos de Anak, os anaquins, é um negócio terrível. Eu acho que não vai dar para nós não. Aí Josué e Caleb, para com isso, gente. Deus certamente não dará, ele já nos deu, vamos entrar e vamos tomar posse. Não, mas que não dá, que não tem. Às vezes, vocês estão vendo quem que não teme a Deus aqui? Quem não te temeria? Olha só. Aqueles que desejam coisas más, aqueles que têm ídolo no seu coração, saem da idolatria, mas a idolatria não sai de si. Aqueles que são fornicadores, que não se preocupam com uma vida reta diante de Deus. Aqueles que tentam o Senhor. E aqueles que murmuram. Será que nós temos essas qualificações negativas, essas marcas negativas? Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso,
para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide de estar em pé, olhe que não caia. Não está falando de perda da salvação, está falando de, se nós somos do Senhor, cuidemos para estar em pé, em retidão diante dele. Observe só o que diz o texto: isso serviu como figura, murmuradores, pessoas que não tinham, mas as moabitas levaram a Israel a prestar culto a outros deuses. A nação lá embaixo, Moisés lá, Arão, ao invés de ficar firme, não, gente, ver aquele povo, porque às vezes as pessoas falam assim, a voz do povo e a voz de Deus. Não, Senhor, a voz de Deus é a palavra, é a Bíblia, e se o povo não obedecer, ele vai dar de conta, de frente com a verdade do Evangelho. Mas só 100 mil pessoas na cidade, 100 mil pessoas numa cidade como Cruzeiro, por exemplo, só 10, vamos juntar com 100 mil, fica 100.010, não é mais bonito? Não é essa a matemática de Deus. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas vias, as coisas que não são, para confundir as que são. A lógica divina não faz ideia com a lógica humana. A lógica divina, por exemplo, mas 4, 5 só, lembra de Gideão ali com 300? Ora, a lógica divina é diferente. 32 mil homens ele tinha, ficou com 300, mas a vitória veio do Senhor, porque quem dá vitória é o Senhor. Olha só, quem não te temeria? O ser humano, naturalmente caído em pecado, reclamam por aquilo que não tem, não dando glória a Deus pelo que tem. Nós somos servos de Deus vivo, um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, como nós lemos aqui no livro do profeta Jeremias, que estende os céus, que cria todas as coisas. Aí a pergunta é: quem não te temeria? O homem que não tem o Espírito de Deus, ele não tem temor de Deus. Quem é que não vai temer a Deus? É o homem que não se reverencia. Eu tenho Deus, eu creio em Deus do meu jeito. Do seu jeito não serve, só serve do jeito de Deus. Como é que eu vou servir a Deus? Conforme a palavra. Se olhar para Romanos capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai observar que o homem é mau, que não há um justo sequer, não há quem teme a Deus, não há quem busque a Deus. Todos igualmente se extraviaram, todos a uma deixaram e abandonaram, por isso todos pecaram. A Bíblia nos fala porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra nos informa que nós estamos mortos em ofensa e pecado, conforme diz Efésios 2, verso 1. E para nós encerrarmos, olha só o que diz Sofonias, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Sofonias. Aleluias. Nós estamos diante de uma passagem, diante de um texto, de uma mensagem onde a palavra do Senhor, ela corta profundamente, ela rasga o nosso coração, e nós temos que tributar a Deus a honra devida ao seu nome, porque falar que teme, mas nós somos murmuradores, desejosos de coisas más, nos lembramos com prazer daquilo que nós já fazíamos lá atrás. Como era bom no carnaval, como era bom quando vivia naquilo lá, aquela época não tinha falta de nada, você tinha falta de tudo, porque você não tinha Deus. Olha só o que diz Sofonias, capítulo 3, verso 1 e 2. A epígrafe na minha Bíblia fala assim, o castigo de Jerusalém. Jerusalém é a capital espiritual da ocasião. Observe: ai da rebelde, contaminada da cidade opressora. Chama Israel Jerusalém de rebelde, contaminada e opressora. Verso 2, olha o que ela é: não obedeceu a sua voz, não aceitou castigo, não confiou no Senhor, não se aproximou do seu Deus. Mas não é a cidade física, é os moradores, se refere à cidade, mas aos habitantes, aos moradores. Como foi pregado para Nínive? Nínive, claro que eram os moradores de Nínive. Como é pregado para a cidade de Cruzeiro? Para os moradores. Ai da rebelde, contaminada cidade opressora, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Vem a mensagem, vem a palavra, mesmo assim mantém-se desobediente, rebelde ao castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Salmo 7, verso 11 ao verso 13, diz que Deus é um Deus que seguirá todos os dias.
Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, não se converter, não se dobrar diante do Senhor, Deus tem armado o seu arco, tem desembanhado a sua espada, preparado para a batalha, porque Ele é reto, porque Ele é justo. Mas eu tenho uma mensagem ainda para você aqui, no livro de Salmo 9, verso 7. Salmo 9, verso 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o tribunal para julgar, ou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre todos os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Vale a pena temer esse Deus. E como é que eu vou temer esse Deus? Quando eu ouço o Evangelho, quando eu respeito, quando eu me rendo, quando eu tenho temor de Deus e me distancio das trevas, do pecado. É o princípio da sabedoria. Aí eu vou observar isso daqui: o Senhor será sempre também um alto refúgio para o oprimido. Nós lemos lá no livro de Isaías 57, aliás, Isaías 51, que diz que o nosso Deus é um Deus que está sentado num trono tremendo de glória e de poder, mas também está com abatido e contrito de coração. Olha só o que diz Apocalipse 15, e agora nós encerramos. E qual é a mensagem desta noite? Quem não te temeria, Senhor? O homem pecador, que não quer saber da verdade do Evangelho, que não aceita o castigo, que não se dobra diante de Deus, que não se curva diante da verdade e que quer seguir-se conforme a sua vontade. Pode ver milagres, pode estremecer o monte, pode ver a nuvem espessa, pode ouvir o sonido, pode ouvir mensagens e mais mensagens. Tem pessoas que ouvem mensagens e mais mensagens. Escute isso que eu vou dizer agora, isso aqui é muito sério. Inclusive as minhas mensagens que vão para o YouTube. Ouve as mesmas mensagens que eu prego aqui, ouve depois lá. Ouve de outros pregadores bons, homens sérios, homens sadios na mensagem, na palavra, mas mesmo assim continuam abraçados com o pecado. Mesmo assim, continuam abraçados com as trevas. Não tem temor de Deus. Quem não te temeria? O homem que não tem Deus. Esse não vai temer a Deus. Só vai temer a Deus quem tem o Espírito Santo do Senhor Deus. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor, na quinta sessão paralela, porque eu já falei que Apocalipse é em sessões. E vi outro grande, admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Deus é um Deus que se ira todos os dias, diz o texto lá de Salmo. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, porque por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Concluo dizendo: só vai temer a Deus o povo de Deus, eleito de Deus, remido de Deus, que não precisamos ver a nuvem, nem o fogo, nem o monte estremecer, mas tão somente por ouvir o Evangelho, nós nos quebrantamos e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Só por ouvir o Evangelho nós chegamos diante de Deus. O dia que eu ouvi o Evangelho, eu me recordo disso sempre, o dia que alguém pregou para mim a verdade, naquele dia, naquele momento, claro que desde os tempos eternos Deus já tinha me eleito, mas naquele momento, foi um momento na minha vida que eu tive o entendimento e nunca mais deixei de acreditar. Eu posso ter feito coisas erradas, ter sido rebelde e tal, mas eu sabia que aquilo que eu ouvi do Evangelho era plena e pura verdade. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse instante para nós orarmos, porque a pergunta ainda é essa que Jeremias fez: quem não te temeria? Lá na frente vai ter uma igreja, que nós lemos lá no livro de Apocalipse, e nós temos em Apocalipse ainda 14, verso 7, uma frase tremenda dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus
e dai-lhe glória. Depois segue o restante do versículo. Eu quero ficar só com essa parte. Temei a Deus e dai-lhe glória. O que é temer a Deus? É um temor reverente diante do Senhor. E dai-lhe glória é uma obediência constante diante do Senhor. Temer a Deus é um temor de reverência. Ele é Deus de verdade. E esse dar glória é Ele que é o Senhor. Porque tem pessoas que batem no peito, nem eu fiz, eu faço. Tem que determinar, tem que decretar, tem que pôr Deus na parede. Tema a Deus e dê glória, porque é Ele que começa, é Ele que encerra, é Ele que faz todas as coisas. Nação rebelde, nação que ouve o Evangelho, mas não se dobra diante do Senhor. Mas vai chegar aquele grande dia em que todos vão estar diante do grande tribunal. Ai daquele que não teme a Deus agora e não lhe dá glória agora. Senhor, mais uma vez nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos. Ao Senhor nós tributamos a adoração, a honra e o louvor. Então somente como aquela multidão que estava lá ao pé do monte, que ouviu, que viu, que sentiu, que contemplou, homens que subiram ali como Arão, por exemplo, e que contemplou da manifestação, que comeu, que celebrou ali, que viu, mas mesmo depois adorou ídolos, deu ídolos para o povo. É lógico que o Senhor é misericordioso, grande beneficência, grande misericórdia, mas nós sabemos que nós temos que temer ao Senhor e dar glória ao Senhor, temer com temor reverente e dar glória com uma vida constante de obediência ao Teu nome santo, Pai. Nos ajuda a sermos a igreja que o Senhor espera que sejamos, e nos ajuda a temer ao Senhor, e tão somente ao Senhor tributar honra e glória para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.